Olá, meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Depois de um dia muito quente, quase que escaldante, né? De tão quente que estava. Aqui estamos, pela graça de Deus, para a última segunda-feira do ano. Uau! Vocês repararam como passou rápido? Muito rápido. Muito rápido, Muito né? rápido. É, É, eu boa. eu tenho observado como que o tempo tem passado rápido, né? Por um lado, isso é bom. Por outro, é fazer tanta coisa dentro de pouco tempo, ou a gente arruma tanta coisa para fazer dentro de um tempo e a gente não consegue fazer, né? Isso acaba tornando a gente aí um pouco ansiosos. Mas fazer o quê, né? Mas graças a Deus, Mariana, que a gente chegou no final do ano, né, Roberto? Sim, Com saúde, É, e na companhia dos nossos queridos, isso é muito bom. E na companhia de vocês, você pensando, logo à noite, live. Logo à noite, nosso encontro tem que adiantar tudo, rápido. Nós saímos, voltamos, carregamos o carro, saímos de novo. Daí a pouco a dona Sandra fala para mim: Ó, não inventa mais entrega não, porque nós temos live daqui a pouco. Né? Então é legal, muito bom isso. Bem, vamos tratar de um assunto hoje muito legal. Como ser nova criatura? Eu fiz lá no grupo pela manhã uma pergunta e eu gostaria de ter aí a participação de vocês aqui na pergunta. Não é? Elineir está chegando, vamos admiti-lo aqui. Mas enquanto isso, o nosso amigo Marcos vai nos levar a Deus em oração. Ok, Marcos? Ok, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai santo, Pai amado, estamos mais uma vez aqui reunidos nesse momento para estudar a Tua palavra. Nesse momento queremos pedir as Tuas bênçãos, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo, que Ele possa ser o nosso guia, que seja Ele que prepare nossos corações para a mensagem que aqui será dividida. Também te pedimos que igual modo, o Teu Espírito Santo seja sobre o Lutervan, que Amém. irá estar à frente desse estudo, que cada um de nós possa entender um pouco desse tema tão importante, que ele sirva para que possamos crescer espiritualmente, que não somente no coração, mas na mente possamos aprender as verdades de Deus e as colocar em prática na nossa vida, Amém. a fim de que possamos ser aperfeiçoados pela tua palavra. É isso que Amém. nós pedimos nessa noite, e agradecemos por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, Amém. sim. Amém. 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 E Ok, vamos falar um oi aí para nossa querida amiga Eleneir. Eleneir, boa noite. boa noite, Irene. Boa noite. Boa noite, Boa Mari. noite. Boa noite, Lenei. Ó, boa noite, Helene. Eleneir, seja bem-vinda. Deus a abençoe. Bom, gente, a pergunta que eu fiz lá no grupo hoje cedo foi a seguinte: se você fosse mudar alguma coisa no teu corpo, o que que você mudaria? Pensa aí por um instante. Olha só, hoje a gente vive em um tempo que a vaidade ela tomou conta aí de muitas pessoas. É o uso do silicone, é o uso do botox, até o óleo mineral. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem de pessoas que usaram óleo mineral para aumentar bíceps, aumentar panturrilha, enfim, até no rosto. Só que, com o passar do tempo, se elas estavam insatisfeitas com aquela parte do corpo, depois de algum tempo, aquilo, vamos dizer assim, reverteu, né? E tem pessoas que se tornaram, vamos dizer, entre aspas, verdadeiros monstros por causa da vaidade. Mas a pergunta que vem para nós é: se você fosse mudar alguma coisa no teu corpo, o que que você mudaria? Você não precisa responder, né? Mas você pensa assim, poxa, se eu tivesse dinheiro, eu ia, né, mexer no nariz,
a Sandra vira para mim e fala assim, tu tinha que mexer nos olhos, né, para ficar direitinho, não é? Mas, não é? Todos nós temos aí uma vaidade. Quando falaram para mim que eu tinha que mexer nos olhos para eles ficarem alinhados, eu falei para o médico, doutor, eu já casei, isso não me impediu de casar. E olha, eu casei com uma moça bonita. E ele falou assim, mas ela enxerga bem? Sacanagem isso, né? Olha, eu não entendi, eu fiz de conta que eu não entendi a pergunta do médico, né? Pô, Mas tudo bem, deixei passar, né? Mas, gente, no mundo que nós vivemos, a insatisfação com o corpo é muito grande. Pessoas fazem aí cirurgias na barriga, né? Abdominoplastia, não é isso? Isso. Aí, isso é legal? Vai deixar a pessoa com autoestima elevada, sim, mas e os efeitos colaterais depois? Hã? E as prisões que as pessoas vivem depois que fazem isso? Hã? Eu conversando com uma moça, ela disse assim para mim: Olha, eu fiz bariátrica, mas agora eu tenho que comer por medida. Se eu comer um pouquinho mais, eu passo mal. Você reparou? A pessoa se torna escrava, não é? De repente, uma vaidade, ou se foi uma necessidade de fazer, mas a pessoa se torna escrava dessa ou daquela mudança que faz no seu corpo. Bom, a palavra de Deus, ela vem trazendo para nós que o pecado, ele deformou o ser humano. Ele deformou nossos corações. Ele deformou a nossa mente. Não é? E a palavra de Deus, Deus ele nos faz uma proposta de fazer uma mudança em nós. E essa mudança não é uma mudança estética, é uma mudança interna. Essa mudança ela tem a ver com a vida eterna. Essa mudança tem a ver com mudança de caráter, com mudança de estilo de vida. E é interessante que quando a gente fala mudança de estilo de vida, muita gente fala assim, já quer me mudar. Mas vamos lá. O estilo de vida que você tem hoje, se te fosse proporcionado você ter um outro estilo de vida que mudasse para melhor a tua vida, você aceitaria? Sim, para melhor, com certeza. Com com certeza. certeza. Pois é. Mas é exatamente isso que Deus ele quer fazer em nós e por nós. Então, o nosso tema hoje é como ser nova criatura. Você acha, Roberto, você acha que você, por si só, você consegue ser uma nova criatura? Por si, não. É isso Não? que eu estou falando. E aí, Paulinho, o que você acha? É possível? Não, Não? nem pensar. Não. Ô, Paulinho, tu foi enfático, mas nem a pessoa querendo, lutando para isso? Ah, não dá não. Tem que ter o Espírito Santo dele na gente, senão a fartura que faz muito grande. É. Mas, olha, mas Oi. em cima dessa pergunta que você fez, vem outras coisas, tá? Não é só eu querer mudar, não é eu só. Tem várias, isso aí é um conjunto, entendeu? Isso é uma coisa que tem que melhorar muitas outras áreas para mim que eu venha melhorar. Sabe, Roberto, é, a realidade é que a gente não quer mudar. A realidade é que a gente tem prazer em fazer as coisas erradas. A gente tem prazer em. Olha só, a gente tem prazer em viver longe de Deus. Isso é o natural do ser humano. Mas, como vocês estão aqui, vocês deram oportunidade para Deus trabalhar na vida de vocês, no coração de vocês, sem que vocês percebam, Deus ele começa a fazer as mudanças que nós precisamos mudar ou ter, ok? Tem muita coisa que a gente faz que já vem aí na nossa natureza, a nossa criação, a nossa educação.
Os nossos pais faziam, a gente faz também. A gente simplesmente vive parte daquilo que os nossos pais viviam. E a gente acha que isso é certo, que isso é normal. Sabe, muitas coisas não tem problema algum, ok? Muitas coisas não são, vamos dizer assim, propriamente dito, pecados, viver daquela forma. Mas quando você vê o que Deus te oferece, você vai olhar para tudo aquilo que você um dia viveu, você vai dizer assim, puxa vida, isso é muito pequeno diante do que Deus tem para mim. Entende? Agora, veja bem, quando nós falamos de mudança, a mudança ela é sempre individual. Tem fatores que podem interferir nessa mudança? Com certeza, com certeza. Principalmente dentro de um lar. Por que eu digo dentro de um lar? Ah, vamos que, num lar, uma pessoa ela se interessa em conhecer a respeito de Deus, ela conhece e ela quer aplicar à sua vida aquilo que ela aprendeu na palavra de Deus. Mas o cônjuge, ele não está nem aí, ele vê a vida dele como que ameaçada, porque antes os dois iam juntos, de repente, vou simular aqui para balada, para um barzinho, iam beber juntos, né? Iam ir para as diversões que o mundo oferece, mas, de repente, um dos cônjuges, ao estudar a palavra de Deus, ele vê, poxa, isso aí não é legal para mim. Eu tenho hoje uma outra visão disso e daquilo. Eu não me sinto bem mais fazendo isso ou aquilo. Então, veja, quando aquilo que antes era normal para você e agora não é mais, veja, não foi você que mudou. É Deus trabalhando na tua vida. Agora, entenda uma coisa: andorinha só não faz verão. Soldado só não é batalhão. Estrela só não é constelação. E assim vai. Então, você viver dentro de uma casa com um cônjuge que você passou a ter uma nova visão do futuro, daquilo que Deus tem para você, e o cônjuge não pensa da mesma forma, olha, é bem aflitivo. É um desafio tremendo. Mas temos que entender uma coisa: quando Jesus ele voltar para dar o galardão a cada um de nós, ele vai chegar e vai dizer para Claudinete: Claudinete, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus vai chegar para mim e vai dizer: Luterval, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Independente de Sandra. Quando chegar na vez de Sandra, ele vai dizer a mesma coisa para ela, né? E assim sucessivamente. Então, nessa mudança de ser uma nova criatura, sim, Roberto, eu concordo com você. Tem vários fatores, mas entenda uma coisa: a decisão ela é sempre pessoal, ok? Ela é sempre pessoal. A gente vai começar de hoje para frente alguns estudos em que você vai ver o seguinte: é você que tem que tomar a decisão. E eu vou contar para vocês, eu não lembro se na outra série de estudos eu contei, mas eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava namorando a Ana Sandra nessa época, aconteceu comigo, eu tive que tomar uma decisão. E olha, foi uma decisão que eu tomei que impactou no meu futuro, entende? Só para dando um spoilerzinho para vocês. Se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei, por conhecer a palavra de Deus, de repente hoje eu estaria numa situação financeira, poxa, excelente. Mas eu tive que optar entre permanecer e mudar. E eu optei por mudar. Bom, naquela mudança que eu fiz, Deus nunca, nesses anos todos, quase cerca de 40 anos que a gente está junto, eu e Dona Sandra, Deus nunca permitiu, Deus nunca deixou faltar nada. Às vezes pode não sobrar,
mas faltar, jamais, né? Então, foi uma escolha que eu fiz, foi uma escolha acertada? Foi um desafio? Foi. De repente, eu fiquei pensando, e agora? Como que eu prossigo? E a confiança que a gente teve em Deus, Deus ele veio nos conduzindo até os dias de hoje. Mas isso aí é para um outro estudo. Então vamos lá. É possível, foi a pergunta que eu fiz há pouco, é possível o pecador por si só tornar uma nova criatura? Vocês disseram, não. De jeito nenhum. Ó, dentro dos moldes exigidos por Deus para a salvação, isso é impossível, ok? É A palavra impossível. dele, Oi? a própria palavra dele diz: sem mim nada podeis fazer. Muito, Nada. muito bem, muito bem, é isso mesmo. Isso aí está lá em João, capítulo 15, verso 4, né? Jesus, ele deixa isso muito claro. Sem ele, nenhuma mudança acontece em nós, ok? Exatamente. Bom, sem ele, mudanças acontecem, para pior. Não, Exatamente. Aham. não mudanças de transformação. Mariana, pode ler esse texto aqui para a gente, Jeremias 13, 23, por favor? Sim. Pode, perdão, aqui chegou a mensagem. Pode acaso etíope mudar a sua pele ou leopardo as suas manchas? Então, Peraí, poderíamos fazer. não, peraí, Só isso? tudo bem, segura aí. Isso aqui é possível? Não. Você sabe quem é o etíope? Que ele nasceu na Etiópia. Quem nasceu na Cara que é Etiópia. E eu pergunto a vocês, como que é a cor da pele de um etíope? negra. Por exemplo, o Marcos aí é um negro bombom. Né, Marcos? Né, Cristina? É, É verdade. mas, ô Marcos, tu já viu um etíope? E tem um tom mais escuro, né? Muito mais escuro. Então, olha o que a palavra de Deus traz como pergunta. Acaso o etíope pode mudar a sua pele? Vou trazer para a gente aqui Não, os Marcos, nosso irmão, nosso amigo. Marcos, você pode mudar a tua pele? Não, de forma nenhuma. Impossível. E eu não posso mudar a minha pele para ficar igual a do Marcos, e ele não pode mudar a pele dele para ficar igual a minha, né? Aí, Mariana, tem uma outra colocação. O leopardo pode mudar as suas manchas? Não. Não, é impossível. Aí o texto ele continua. O que que diz cá embaixo? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ligando a segunda parte do texto com a primeira, o escritor está dizendo assim: olha, se o etíope pudesse mudar a sua pele, ou o leopardo mudar as suas manchas, veja, se fosse possível, então nós poderíamos fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Então agora vamos pegar a segunda parte desse texto e torná-lo uma pergunta. Podemos fazer o bem quando fomos ensinados e acostumados a fazer o mal? Não, de forma nenhuma. Se Deus transformar a pessoa. Exato. Mas veja, quando a gente transforma aqui em pergunta, o não é o mesmo daqui. Por acaso pode o etíope mudar a sua pele ou limpar suas manchas? Não. Se nós colocarmos aqui uma pergunta, poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Não. Então, o que que esse texto traz para nós? Que é uma impossibilidade para nós mudarmos a nossa natureza. É impossível, não é? Um outro texto que a gente pode. Opa, opa, aqui, não é? Outro texto que a gente pode trazer também para a nossa conversa é: um jovem, ele chega para Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Claudinete, que pergunta foi essa? É para ler? Sim? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre,
Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bom, vamos pegar a pergunta desse jovem que fez a Jesus. Veja, esse jovem, ele era da igreja, ele estudava a Bíblia diariamente, ele estudava, frequentava os cultos lá do tempo de Jesus, ok? E quando Jesus chega, ele faz essa pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Por acaso, vocês já se fizeram essa pergunta? O que que vocês podem fazer para ter a vida eterna? Se vocês ainda não se fizeram essa pergunta, eu vou, Tá ouvindo o ventilador, não? Deixa eu conseguir pegar vou o me ventilador em cima. colocar na liberdade para desfazer. Letícia, o que que você tem que fazer para ter a vida eterna? Creio em Jesus. Crer em Jesus. Aham. Mariana, o que que você tem que fazer para ter a vida eterna? Eu acho que é a mesma coisa que a Letícia, crer nele, né? Ter fé. Crer nele. Aham. Ok. Eu vou surpreender vocês com uma coisa já já. Roberto, o que você tem que fazer, Roberto, para ter a vida eterna? É fazer todos os mandamentos de Deus. Guardar todos os mandamentos? Tá. Isso. Porque não Paulinho, basta só crer, né? então não basta só crer. Tem que fazer alguma coisa, né? Sim. Paulinho, o que que você tem que fazer, amigo, para ter a vida eterna? É, só dependo de Cristo, né? Então tem que seguir os mandamentos, tenta fazer o melhor. Aham. Olha, eu acho que alguém vai surpreender vocês com uma resposta aí. Vamos ver. Ô, Marcos, o que que você tem que fazer? Marcão vai surpreender a gente. Nada, Oi? Ô, não Marcos, fazer É, nada, Marcão? então, o que que a gente tem que fazer, Marcos, para ter a vida eterna? Olha, crer, né? Tem a a parte que Letícia. tem que crer no sacrifício de Jesus Cristo, né? E a partir dessa crença ali, a vida é transformada também, né? Uhum. Então tá, Isso, deixa eu perguntar a Cristina. Cristina, perguntando. Oi. Cristina, o que que a gente tem que fazer para ter a vida eterna? Ah, entendi. Nada. Entendi agora. É, Peraí, o que que a Cristina respondeu? Entendi. Eu entendi. Eu enganei. Ô, Marcos, o que que a Cristina respondeu para a gente? Nada. Nada. Olha só, nada. Letícia falou que a gente tem que crer. Roberto falou que a gente tem que obedecer os mandamentos. Paulinho também. A Mariana concordou com a Letícia. Mas sabe, a realidade é que você não tem que fazer nada. Quando você nasceu, a vida eterna já era tua? Não. É Não, boa pergunta essa. Não, peraí. Não pode responder antes de pensar. pensa antes. Quando você nasceu, a vida eterna já era sua? Até porque, mas assim, aí sim, a gente nasceu puro, né? Puro. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu acho que É, só Adão que nasceu com a vida eterna já garantida. Né? Foi criado, né, com a vida eterna ali. Isso, criado com a vida eterna, mas pois é. Né? nós Mas somos aí, puros, então. Então nós não nascemos puros. não, não, não. Nós já nascemos, Roberto. A gente já nasce pecador. Embora, veja, um bebezinho, ele não sabe o que é pecado. Mas ele já traz nele, vamos dizer assim, toda a herança de uma vida pecaminosa. Quer ver um detalhe? Uma criança nasce. Um bebê, ele já demonstra traços de egoísmo, embora ele não saiba nem o que é isso. Ele tira o bebê dos braços da mãe, o que que ele faz? Chora. 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 Chora, ele quer a mãe dele só para ele.
Veja, gente, tem muitas respostas para isso. Ah, ele é um Tem bebê. muitos pais, tadinhos, são esquecidos. Então, tem muitas respostas para isso. Passou 9 meses ali junto à mãe, ele sente o cheiro, ele sente segurança e tudo mais. Mas veja, não deixa de ser, olhando por um outro ângulo, já um egoísmo. Eu quero a minha mãe só para mim. Não importa se ela está cansada, não importa se ela tem que fazer outras coisas, se ela tem que dormir, eu quero minha mãe só para mim. Aí essa criança, ela cresce, ela chega aí nos seus 2 aninhos. E, de repente, chega uma outra criança e vai brincar com aquela criança. E Mariana tem uma filhota aí pequena, Roberto também tem um filho pequeno, e você já deve ter observado isso. Como que isso é comum nas crianças? Aquela criança que chega, vai e pega o brinquedo da outra criança. Ela não estava brincando com aquilo, ela não estava nem ligando para aquilo, mas do momento que a outra criança pegou, ela já faz birra, ela já faz mãe, eu quero aquele brinquedo. É mentira ou é verdade? É verdade. Verdade. É verdade. Não tem uma Ô, criança. Tevan, desculpa, Roberto, pode falar. Não tem uma Pode que é falar. difícil ter uma criança que não faça isso. Sim, então, gente, veja, ela não sabe que aquilo que ela está fazendo é errado. Cabe aos pais, moldar isso na criança, não é? Mostrar que aquilo ali não é um posicionamento correto e tudo mais. E eles têm que educar a criança. Mas já é o que? Um traço da natureza pecaminosa. Então a gente não nasce puro. A gente nasce com a tendência para o pecado. Não é? O salmista, no Salmo 51, ele diz: Em pecado me concebeu minha mãe. Então, filho de peixe Bichinho, né? Bichinho, é. e filho de pecador. 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 Pecador, né? E assim vai. Ô, Tevan, a Bíblia diz isso, né? Quando Adão nasceu, né? Vem dizendo que ele era semelhante a Deus, mas quando nasceu os filhos já não eram, né? Já eram semelhantes a Adão, né? Já tinha mudado ali, né? Vocês já repararam isso na Bíblia? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá vem dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Adão e Eva, eles, vamos dizer, eles foram criados parecidos com Deus, tanto no caráter quanto fisicamente. Imagem e semelhança, né? O visível e o invisível. No caso aí, a questão caráter. Mas quando você vai no capítulo 5, você vai. Acho que é o capítulo 5 sim. Deixa eu só pegar aqui para a gente. Já que o Marcos tocou nesse ponto. Exatamente. Capítulo 5, versículo 3. Aí é dito o seguinte: viveu Adão 130 anos e gerou um filho. A semelhança de quem? A Dele. sua, A sua a semelhança. dele. De Adão. Conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Então, unicamente Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os filhos que vieram depois do pecado, eles foram imagem e semelhança do homem pecador. Nós somos É, imagem e semelhança dos nossos pais. Sim, e Leti. Adão viveu 130 e os que foram vindo depois foram vivendo bem mais, né? E agora nós estamos de novo vivendo bem menos, né? Não, mas olha só, Adão viveu 900 anos. A vida total de Adão, 930 anos. É? Que- Por que que aqui só viveu 130 anos? Olha só, antes vamos Aqui, dizer, ó. de nascer, Tá aqui. você vai encontrar no capítulo 4. Olha, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a um filho, Caim. Não é? Aí o verso Aham, 2 deu à luz a Abel, seu irmão. Abel isso. foi pastor de ovelhas, e tá. Então, antes da de Sete,
A Bíblia vem trazendo para nós que Adão teve outros filhos. E no capítulo 4 aqui vem dizendo Caim e Abel. Só que o terceiro filho, quando nasceu, Adão estava com 130 anos. Entendeu? Ah, tá. E daí até Sim. morrer, ele completou 930 anos. Olha só o verso 4, 5. O que você lê, Letícia? No 4, 5. Ó, olha só, 4 e 5. Isso. Então, mas capítulo 4, né? Perdão. Aí você quer o versículo 4 e 5, é isso? Capítulo 5, versículo 4. 5. Ah, tá. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Depois que gerou, viveu, né, mais 800, então já tinha 130. Ó, nossa, que Uhum. legal. E Uhum. o verso 5? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Uau. Você imaginou? Gente, Hum, esse, é. esses personagens aí, eles estavam próximos já da criação. E eles viveram isso tudo. Nós estamos 6.000 anos depois da criação. E a duração da nossa vida aí, se alguém chega a 100 anos, nós... Ó, ó, hã? É. E você vê lá, eles viviam quase 1.000 anos. Mas olha a experiência que Deus traz para nós. Nós podemos viver a eternidade, se nós permitirmos. Ok? Então, vejam vocês uma coisa. A pergunta é: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vocês disseram, e vocês não estão errados em dizer, temos que crer. Se eu não crer, eu não tenho a vida eterna. Se eu não viver uma vida de obediência, eu também não tenho a vida eterna. É, porque não Mas adianta crer e continuar fazendo tudo errado, né? é verdade, é verdade. É, a pergunta foi: quando você nasceu, a vida eterna já era tua? Eu não sei. É curiosa a pergunta, né? É, Eu não sei. Quando você nasceu, Jesus já tinha morrido por você? já, Sim? Já. sim. E Jesus morreu por você para quê? Que todo aquele que nele creu tem a vida eterna. Exatamente. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é tua. A única coisa que você pode fazer com respeito a essa vida eterna dada por Deus é aceitar. Ok? Então veja, ah, aqui, gente, não sei aí, mas aqui meu computador está muito lento. Não é? Então, o que você e eu podemos fazer, ou necessitamos fazer para ter direito à vida eterna? Eu fiz questão de botar aqui bem gravado, bem nítido. Nada, nada. No Antigo Testamento, a pessoa, para ter o perdão dos seus pecados, ela precisava levar o cordeiro, precisava sacrificar o cordeiro. Hoje você não precisa sacrificar o cordeiro. O cordeiro já morreu por você. Sem mesmo você saber, sem mesmo você ter conhecimento, Jesus ele morreu por você. Então a vida eterna em Cristo, ela está garantida. Eu só tenho que aceitar essa vida eterna. A pergunta do jovem rico, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Havia um conceito dentro do pensamento judaico que se eu fizesse, vamos dizer, se eu fizesse para o Marcos um bem, ele de alguma forma eu teria que fazer, ou melhor, o Marcos, ele se sentia na obrigação de retribuir esse bem para mim. Ou seja, na retribuição eu não deveria nada ao Marcos. A ideia aqui do jovem rico, o jovem rico ele ouve Jesus falando sobre vida eterna, ele entendeu que a vida eterna era dele, ok?
Mas a pergunta, o que eu tenho que fazer? Já que eu vou receber, o que que eu tenho que fazer para ter? Ou seja, como que eu posso retribuir, não é, essa benfeitoria para eu ter vida eterna? A realidade, gente, é que nós não podemos fazer nada. Quer ver só? Romanos capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a tempo de quem? Pelos Cristo ímpios. Pelos ímpios, morreu no tempo de quem? Pelos ímpios. do seu tempo. No seu tempo. Ele estipulou o tempo. Não foi eu que pequei e fui lá, Senhor, morre aí por mim na data tal, porque eu preciso ser salvo. Não, não. Jesus, ele escolheu um tempo, e naquele tempo, que foi a plenitude dos tempos, Jesus veio e morreu. Ele não morreu por pessoas boas, mas ele morreu por pessoas ímpias. E pessoas ímpias são aquelas que não estão nem aí para Deus, querem viver afastados de Deus. O versículo 4, o versículo 3 a 5 de Gálatas 4 também diz assim, olha. Marcos, pode ler para a gente? Assim sou eu, né? Sim, sim. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, olha que coisa fantástica. Quando Adão peca, com toda aquela idade, com todo aquele, vamos dizer, tamanho, ele tornou-se o quê? Menor, por causa do pecado. É. Ele se tornou o quê? Um escravo do pecado, sujeito aos rudimentos, ou seja, a escravidão do mundo. Bem, isso Adão ele negou a toda a sua geração. Mas só que foi mostrado a Adão que um dia o descendente da mulher, está lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher, que é Cristo, viria a este mundo e mudaria a história do ser humano. E esse tempo é chamado de plenitude do tempo, ou seja, o tempo exato. Jesus ele não veio atrasado e não veio adiantado, ele veio no tempo exato. Deus o enviou, nascido de mulher, nascido também debaixo da lei, com lei, a lei do pecado, para resgatar quem? Aqueles que estavam debaixo do pecado, né? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, peraí, o que que Jesus veio fazer nesse mundo? Jesus ele veio dizer assim, Paulinho, você quer ser adotado na família de Deus? O pecado nos afastou de Deus, ok? Nos tornou semelhantes ao ser humano pecador. E agora Jesus vem e pergunta a Mariana, Mariana, você quer ser adotada na família de Deus? Sim. É só isso aí. É só isso. Sim, senhor. Sim, eu quero. A única coisa que nós podemos fazer é responder afirmativamente. Sim, eu quero. Ok? Mas sabe, gente, é triste porque quando você olha a história desse mundo, você vai ver que a maior de pessoas que receberam, Mariana, esse convite vão se perder porque rejeitaram. A Então, grande maioria, né? sim, sim, né, a grande maioria. Esse texto aí, ele é muito impressionante. Para mim, ele é muito impressionante porque, olha só, vocês são salvos o quê? Mediante Pela A graça. graça a graça. E isso não vem? da Não vem, fé. Vocês, é né? dom de Isso Deus. é dom de Deus. Então, a salvação, a transformação do coração, não é porque eu quero. Não, isso é um dom de Deus. Não vem de obras, não é aquilo que você faz. Senão a Letícia podia chegar lá no céu e dizer assim:
Ah, Senhor, eu fiz mais coisa lá embaixo na terra que a Claudinete. Então eu mereço não é? A realidade é que o ser humano não age dessa maneira. Então, Uhum. mesma medida, Letícia, que você tem de graça, é a mesma medida que a Claudinete tem, que aquela prostituta que está vivendo lá no pecado tem, que aquele pastor ou aquele pregador da palavra tem. A graça, ela é a mesma, na mesma medida, para todo e qualquer pecador. Então, a salvação, a graça não é algo que vem de nós. A graça é um presente de Deus. É um, Tá, a diferença está em aceitar ou não aceitar, né? exatamente. É interessante que a graça, ela, se você ver em questão quantitativa, é a mesma para todo e qualquer pecador. E qualitativa também, certo? Então ninguém pode dizer assim, eu tenho mais graça. Pode ser até, a pessoa pode ser até engraçado, mas ter a graça de Deus é na mesma medida. Cristo morreu lá na cruz, tanto por aquele ladrão que rejeitou, quanto por aquele ladrão que aceitou. A morte de Cristo foi a mesma para os dois. E um detalhe: aqueles dois ladrões, eles representam cada ser humano. Aquele que aceitou, e Senhor, lembra-te de mim, ele faz uma referência a todos aqueles que estarão com Cristo um dia que serão salvos. Tiveram oportunidade e aproveitaram a oportunidade. Mas, em contrapartida, o que rejeitou a salvação, ele ali é uma representação de todos os perdidos que tiveram a oportunidade da salvação e rejeitaram. Agora, isso aqui no cantinho. Os degraus. Não, isso é uma Escada. Escada. com quantos? Pequeno. É uma escada cruz. Aham. Quantos degraus? Um, dois, três. Você sabia que, vamos dizer assim, na escalada para a salvação também existem três degraus que a gente precisa galgar cada um deles? Vamos conhecê-los? Olha só: Vamos. justificação, santificação e glorificação. Já ouvimos falar sobre esses três degraus? Eu não. Não? Então você vai ouvir hoje. Vamos lá. Justificação eu já tinha até ouvido, mas justificação, glorificação, Então vamos lá. santificação, eu já... Então vamos lá. Justificação é quando Deus olha aí para o Roberto e declara o Roberto justo. Amém. Como que Deus faz isso? Como que Deus faz isso? Então vamos lá. Em Romanos 3,10, tanto o salmista lá no livro de Salmos, como o apóstolo Paulo, ele diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Aqui, no nosso grupo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: ó, não há um justo aí na live de segunda-feira. Nenhum sequer. Ok? Você concorda com o Paulo? Se ele está falando, né? Não tem nem como discutir mais com ele. Não tem, não. É verdade. É verdade. Mas olha só, assim, se tratando de justificação, eu li uma vez em um livro uma frase que me chamou muita atenção e eu nunca mais esqueci. Olha que coisa interessante, justificação. Justificação é o ato de Deus tomar nossa justiça e lançá-la no pó e fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Entendeu o texto? Justificação é o ato de Deus tomar nossa justiça, lançá-la no pó, ou seja, lançá-la fora, e fazer por nós aquilo que não podemos fazer. Imagina você, Deus tomar uma pessoa que vivia completamente na contramão da vida.
E de repente, deixa eu contar uma história rapidinho para vocês terem uma ideia disso aqui. Na Itália, dois homens foram presos por roubarem ovelhas. Então, na época, a sentença, eles marcavam a pessoa bem na testa, com ST. Segundo a história que eu li, ali quer dizer ladrão de ovelhas, ou ladrão, coisa assim, mas ST. Ah, aquele homem foi os dois homens foram para a prisão e cumpriram a pena e mais tarde saíram. Um deles continuou na vida de crime, foi preso e morreu na prisão. Mas o outro, quando sai da prisão, ele resolve mudar a sua vida. E ele mudou tanto, né? Se tornou um cristão e teve a sua vida tão mudada, mas tão mudada, que um dia, pai e filho visitando a vila onde esse agora um senhor morava, o garotinho chegou, né? Criança assim, bem reparadora, né? Olhou na testa do homem aquele ST que foi gravado ali a fogo, chegou para o pai e falou: pai, o que é aquilo? O pai, sei não, filho. Aí procuraram ali uma pessoa da vila e perguntaram: senhor, eu vi um senhor aqui com uma marca na testa, ST. O que é ST mesmo queria dizer? Ladrão de Ladrão. ovelhas? Ladrão de ovelhas. Aí aquele senhor, ele diz para o pai do menino o seguinte: olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que é santo. Olha só, dança que aquele homem, ele é um criminoso, mas a graça de Cristo o encontrou lá na prisão e ele se tornou uma pessoa livre. Ele teve a sua vida transformada. Então Deus fez na vida dele aquilo que ele não podia fazer. Deus transformou a vida dele. E agora as pessoas olhavam para ele e não viam mais um ladrão, viam um santo. Não um santo, né? Mas uma pessoa que foi santificada por Deus. Então, se a gente for um pouquinho mais além nessa questão aqui da santificação, ela, ela traz também para a gente o seguinte, olha. Uma outra pessoa disse: justificação é o ato de Deus perdoar o pecador e torná-lo justo, como se nunca tivesse pecado. Uau! A mesma coisa de outra forma. Exatamente, exatamente. Então veja, o que que eu e você somos sem Cristo? Pecador. Miserável. Aquele pecador que, enfim, que merece o fogo. O salário do pecado é a morte. Mas aquele pecador que vivia nessa vida de pecado, merecendo a morte, um dia teve um encontro com Jesus. O que que Jesus fez por ele? Apagou toda a vida dele de pecado. Não tem registro, vamos dizer assim, nos céus não tem nada que desabone essa pessoa. Ok? Todos os seus pecados foram perdoados. Quando Deus olha para aquele pecador perdoado, ele vê uma pessoa justificada. Ou seja, uma pessoa perdoada, como se nunca tivesse pecado. Sabe, queridos, é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, se a gente permitir. E você, consciente ou inconsciente, você está permitindo isso. Cada vez que você abre a palavra de Deus, cada vez que você ora, cada vez que você estuda aí a palavra de Deus, Deus está imprimindo em você o caráter dele. Ok? Pense nisso. Deus está imprimindo em você o caráter dele. Vai passar algum tempo e alguém vai encontrar com você na rua e vai dizer assim: fulano, fulana, você está tão mudado. Olha, quem te viu não, quem te viu lá atrás e quem te viu hoje, que diferença. Aí você, mas mudei? Mudei o quê?
Então você está mais feliz, você está com, né? Você está com um porte digno, né? Bonito. Então, Deus está fazendo isso na sua vida. Deus quer fazer isso na minha vida, ok? Vai chegar um dia que, para a gente estar na presença de Deus lá na Cidade Santa, a gente não vai ter é, posse de nenhum pecado. Teremos sido completamente transformados. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus. Eu só tenho que Aceitar. aceitar. Então, o que que Deus quer de você? O que que Deus quer de mim? Deus quer que eu permita Ele me tomar em suas mãos e fazer isso aqui, ó. Me tornar justo, como se nunca tivesse pecado. Deus quer justificar você. Essa justiça de Deus, quando o diabo chegar perante Deus dizer assim, a Claudinete, não, Senhor, a Claudinete não, a Claudinete me pertence. Aqui é a lista de pecados. Sabe o que que Deus apresenta para Satanás? O sangue do filho dele, ok? O sangue do filho dele. Amém. Se ele levanta as mãos e ele diz o quê? Para o pai. Pai, eu tenho a Claudinete aqui, a Letícia, Roberto, a Mariana, Paulinho, gravado na palma de minhas mãos, pai. Eu morri por eles. E para Deus, isto basta. Satanás não tem poder sobre aquela vida que foi transformada pelo poder de Cristo. Veja bem, pensa nisso aqui. O Marcos falou sobre esse texto. São João 3,16. Olha só. Na graça, eu não tenho participação. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único. Quando Deus amou e deu o seu Filho único, você existia? Não. Você teve participação nisso aí? Não. 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 Agora, na justificação, sim, eu tenho uma parte a desempenhar. Qual é? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, corre, eu não tenho participação nenhuma. Do momento que eu conheço que essa graça ela foi manifestada na cruz, na morte de Cristo por mim, aí sim, aí eu tenho participação. Aceitar ou rejeitar. Então, que a gente aceite. Ok? Atos capítulo 2, versículo 37 e 38 e 3,19. Quem pode tomar esse texto lá e ler para a gente? Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos. Atos, capítulo 2, verso 37, 38. Enquanto você procura aí, no capítulo 2 é o dia de Pentecostes. O Pentecostes ele acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso, Pente, 50. Né? 50 dias depois da Páscoa. Em Jerusalém, vinham pessoas de todas as partes do mundo para essa festividade. Porque tinha um momento ali que aqueles que eram os sacerdotes, eles abençoavam o povo, abençoavam a terra de onde o povo veio. E eles saíam dali com uma bênção que eles criam que seria lançada sobre a sua terra também para produzir e tudo mais. Então, exatamente nesse dia, Jesus já tinha, vamos dizer assim, morrido há 50 dias atrás, passou 40 dias com os discípulos e havia se completado os 50 dias para essa festa. E Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 4, vem dizendo que, de repente, os discípulos foram cheios do Espírito Santo.
E Pedro e os discípulos começaram a pregar. Eles começaram a pregar, e aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, eles chegaram para Pedro aí no verso 37. Quem poderia ler para a gente 37 e 38? Aqui, ouvindo isso aqui, Isso. ouvindo eles essas coisas, compungiu-se, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos mais apóstolos que faremos, irmãos? Segura aí, Roberto, segura um instantinho. Olha só, eles ouvem a mensagem da graça salvadora, perdão, da graça salvadora em Cristo Jesus. Eles foram tão tocados pela mensagem, Roberto, que eles chegam para os discípulos e perguntam: e agora? O que que a gente tem que fazer? Olha a resposta de Pedro no verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E Isso, recém recebereis o dom do Espírito Santo. isso. Agora, Roberto, capítulo 3 é o capítulo seguinte. Leia o verso 19 também para a gente, por favor. 19. É. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha só. Você sabe o que que é isso aqui? É justificação. Então, do momento em que eu tenho um encontro com Jesus, cinco coisas. Esses dois versos aqui, o 38 e o 19, cinco coisas eles trazem para a gente. Primeiro, eu tenho, eu, eu tive um encontro com Cristo através da palavra, através de um louvor, enfim, eu tive um encontro com Cristo e eu reconheço que Cristo, ele quer me dar a salvação. Primeira coisa que eu tenho que reconhecer, eu sou pecador, ok? Eu sou um pecador. Uhum. Gente que diz assim, mas eu não faço mal a ninguém, né? Eu sou boa para as pessoas. Gente, a nossa bondade, Isaías vem trazendo para a gente que a nossa bondade sem Cristo é trapo de imundícia. Então, eu me reconhecer pecador não tem nada a ver com aquilo que eu faço de bom ou não. Eu sou pecador, independente de qualquer coisa. Eu tenho que aceitar isso. Eu sou um pecador. E como pecador, eu preciso de transformação. Segunda coisa, eu tenho que aceitar o sacrifício de Jesus por mim. Então, a primeira coisa, eu sou um pecador e quero ser salvo. Bom, para eu ser salvo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar o que Cristo fez por mim. Terceira coisa, arrependimento. Bom, vamos lá. Eu posso mudar o meu passado? Não, Não. Não, não. não tenho condições de mudar o meu passado. Mas alguém pode mudar o meu presente? Só Deus. Só Deus. Mas você pode mudar o teu presente? Não. Pode. Você pode. Pode. Bom, você reconhece que você é um pecador, uma pecadora? Já é? Você aceitou o sacrifício de Jesus por você? Você já está mudando o teu presente. Aham. O teu passado, você não pode fazer nada, senão sentir tristeza por ter vivido aquela vida errada, não é? Bom, mas hoje você teve um encontro com Jesus, é o número 4. O que que você tem que fazer? Como? Veja bem, você reconheceu que é pecador, você aceitou o sacrifício de Jesus, você se arrependeu de ter vivido uma vida no pecado. Qual é o próximo passo? Abandonar o Seu pecado. aos mandamentos, Eu pedir vivia, perdão. mas a partir de hoje eu não quero mais viver no pecado. Vamos dizer assim, e qual é a demonstração pública de que você abandonou o teu pecado? Batismo. Batismo.
Vamos dizer assim, aquele texto lá de trás que a gente viu, que nós somos adotados na família de Deus. Aqui, olha, quando nós nos batizamos, não é aquele batismo infantil com a aguinha na cabeça. Não, não, não é aquele ali. Aquele ali ele não tem validade. Por que que ele não tem validade? Porque antes do batismo, eu tenho que abandonar o pecado. Um bebê não tem pecado para abandonar. Eu tenho que me arrepender de uma vida de pecado. Um bebê não tem vida de pecado para se arrepender, né? Um bebê não, ele nem sabe que Cristo morreu por ele. E ele nem sabe o que é ser pecador. Então, essas quatro coisas aqui, essas quatro exigências anteriores, são para pessoas que têm consciência da sua condição. Olha, eu sou um pecador, eu aceito o que Jesus fez por mim, eu me arrependo. Se eu pudesse viver o passado e mudar a minha história, eu viveria, mas não posso. Então, eu me arrependo de ter vivido naquele erro lá. Eu abandono, né, aquela vida que eu vivia. E como demonstração pública, eu aceito o batismo. Isso aqui é a certidão de nascimento. A gente poderia dizer assim, que uma pessoa recebe quando esses quatro itens anteriores aqui são acontecimentos reais na vida da pessoa. Então, isso aqui é justificação. Bom, o pecado que você viveu, você se lembra de todo ele para pedir perdão? Não. Não. É Uma impossível, vida né? inteira, uma vida inteira, quase. Então, o que que Deus faz com você aqui no batismo? Você apaga, vamos dizer assim, Deus dá uma resetada na tua vida, uma deletada na tua vida, ok? Tudo aquilo que era página negra na nossa vida, tudo aquilo que era pecado, é apagado. Então, isso aqui é justificação. E você vai começar daqui uma nova vida. Agora, entenda uma coisa: as mesmas paixões que nós tínhamos antes, nós ainda temos. Os mesmos defeitos de caráter, nós ainda temos. Aí entra o processo Santificação. da santificação. E o que vem a ser santificação? Como que a gente definiria santificação? Um homem santo. Um homem santo? Mas como é que uma pessoa alcança, não é? Veja, a justificação você não tem participação nela, porque você não pode, não tem condições de confessar cada um dos seus pecados. Bom, mas na santificação, uma coisa que eu acho bacana é o seguinte: ela é um processo diário em que nos dessemelhamos, ou seja, nós perdemos a semelhança com Adão depois do pecado e nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Então, aquilo que eu fazia de errado, eu já luto contra aquilo e não faço mais. Antes eu não tinha comunhão com Deus, agora eu tenho. Antes eu não lia a Bíblia, agora eu leio. Antes eu não orava, agora eu oro. Isso tornou-se parte da minha vida. Então, isso, a santificação é um processo. Começou quando você aceitou Jesus e termina quando? Quando Jesus voltar, que a gente for para a cidade. Ou quando você morreu, ou quando Jesus voltar. Não É. é? Agora, olha só. Em 1 Pedro 1,16, isso aqui é capcioso, Roberto. Deus está dizendo para Roberto assim: Roberto, seja santo como eu sou santo. Poxa, difícil. Difícil, né? Ok. Mateus 5,48, ô Paulinho, seja, Oi? seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E aí? Impossível. É impossível? Sabe, Uhum. essa palavra perfeição aqui, ela tem um significado diferente daquilo que a gente entende. A gente entende que perfeito é uma pessoa que não erra, é uma pessoa que não peca. Mas perfeito aqui tem o sentido de maduro,
sede maduros, como é maduro o vosso Pai Celeste. Aqui tem de amadurecimento. Veja, você viveu uma vida no pecado, uma vida afastada de Deus, uma vida aí à semelhança do Adão pecador. E agora você não vive mais, você não tem mais esse estilo de vida. Então você está amadurecendo. O teu caráter está se tornando mais parecido com o caráter de Cristo. Veja, você está voltando à origem, quando o homem foi criado. Ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. A imagem vai ser transformada na volta de Jesus, mas o caráter, o nosso caráter, ele tem que ser transformado antes de Jesus voltar. Então, santidade é que sede santos, como eu sou santo. Veja, Deus, ele prima, ou a primazia de Deus é uma vida de retidão. Deus é reto, Deus é fiel, Deus é íntegro. O que que Deus quer para mim? Deus quer que eu seja fiel, que eu seja íntegro, que eu seja correto, honesto. Então, isso aí, tudo são o quê? Itens que compõem uma vida de santidade. E quanto mais você vive essa vida que Deus quer, você se torna mais parecido com Deus. Imagina, imagina que você está no meio da estrada. Lá no outro lado da estrada não tem luz nenhuma, mas na outra ponta tem um poste lá com uma lâmpada. E você está exatamente no meio da estrada. Se você caminhar em direção aonde está a luz, como que vai ficar a tua vida? Cada vez mais iluminado. Cada vez O mais. caminho, né? Exatamente. Mas se você for na outra direção, Cada vez mais escuro, mais negro. precisa, né? Então, veja bem, é isso aqui, ó, o amadurecimento é isso. Quanto mais eu caminho na direção de Deus, mais iluminada a minha vida vai sendo, mais nojo, horror pelo pecado eu vou tendo, ok? João 17:17. Eu falo para uma moça conhecida nossa, eu sempre falo para ela assim, menina, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E eu falo isso para vocês também, leiam a Bíblia. Sabe por quê? É muito bom a gente ouvir, mas a gente tem experiência quando a gente lê. Olha o que em João 17:17 vem dizendo. O que diz aí, Paulinho? Dá para ler? Tá? Santifica-os na verdade, e a palavra é a verdade. Gente, olha só. Esse livro aqui, esse livro aqui muda a vida de pessoas. Eu tenho visto pessoas sendo mudadas pela leitura desse livro. Aqui vem dizendo, santifica-os na verdade. Então, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem autoridade para santificar a nossa vida quando nós a lemos. Agora eu pergunto a você, verdade é o quê? Um conjunto de regras ou é uma pessoa? Uma pessoa. É uma pessoa. Marcos, João 14:6. O que que diz lá? Jesus diz que eu sou? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Nome. Né? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então entenda uma coisa, quando você abre a palavra de Deus, ela é uma declaração de Jesus para você. A verdade aqui não é um conjunto de regras, a verdade é uma pessoa. Que a Bíblia diz, ó, examinai as Escrituras, que vós julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, entenda, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa ela tem poder para santificar a tua vida, tornar a tua vida cada dia diferente do que foi ontem, mais parecida com Ele próprio, mais parecida com Deus. Mas para isso, eu tenho que Conhecereis a verdade vos libertará.
Exatamente, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. O verso 36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre. Então, o verso 32 diz: Conhecereis a verdade é uma pessoa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a palavra de Deus, ela é um instrumento divino pelo qual nossas vidas são santificadas, não é? Eu vou pular esse texto aqui, depois vocês podem ler com calma aí, tá? 2 Coríntios 7:1 diz assim: pois que temos, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando. Aqui vem aquela palavra lá de trás, Paulinho, perfeito, amadurecendo a santificação no temor de Deus. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais temor você tem. E temor não é medo. Temor aqui é reverência, respeito, né? Zelo pelo nome de Deus. Então, o que é requerido na santificação? Bom, primeiro, nós levantamos a Bíblia aqui, é estudo da palavra. Palavra. É uma vida de oração. Oração. Terceiro, você aprendeu, não guarde para você. Transmita para os outros, testemunhe daquilo que Deus está fazendo na tua vida, daquilo que você está aprendendo. E o quarto é um abandono diário do pecado. Isso aqui para nós é um desafio, é uma luta, porque normalmente aquilo que a gente muito gosta é pecado. E abandonar aquilo que a gente gosta, oh, que luta tremenda é, não é? Bom, e nós vamos para o terceiro degrau aí da vida cristã. O primeiro é Justificação. justificação. É aquilo que somente Deus pode fazer na tua vida, porque você não tem condições de fazer. O segundo é santificação. Santificação. É o processo diário que você luta com Deus para abandonar o pecado. O pecado já não é mais algo normal na tua vida, mas é um acidente que acontece aqui, acontece ali, e quando acontece, você corre lá para o trono de Deus e diz: Senhor, pelo sangue de Jesus, me perdoe. Agora, a glorificação, o que seria ela? Glorificação. Será quando Jesus voltar que seremos glorificados? Sei lá. Não sei. Vamos lá. Claudinete, você é uma funcionária de uma empresa. Você trabalhou 30 anos ali direitinho. Quando chega no final do mês, o que que acontece? No final do mês, É, recebo salário? recebe salário, não é? É resultado, o salário é resultado de você ter trabalhado direitinho ali durante o mês? Aham. Então, olha só, a glorificação é o resultado de ter sido perdoado por Deus e ter vivido uma vida de santificação. Então, veja bem, todos aqueles que serão glorificados um dia abandonaram o pecado, tiveram o perdão de Deus. Deus operou na vida deles, transformou a vida deles como se nunca tivesse pecado. A partir daquele dia em que conheceram Jesus, viveram uma vida de repulsa ao pecado, ou seja, de abandono ao pecado. Foram transformados? Com o passar do tempo foram. E eles chegaram um dia lá na volta de Jesus. Glorificação tem a ver com transformação. Vamos lá, vamos ver. Quando acontecerá a glorificação? Nós já falamos, na volta de Jesus. Paulo, ele disse assim: combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada o que é a coroa da justiça, que o Senhor justo me dará quando? Naquele dia. Isso aqui, ó, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia a coroa da justiça, isso aqui é glorificação. E não somente a mim, Paulo está dizendo. Todos os que fizeram o que ele fez, de combater o bom combate, terminar a carreira, guardar a fé, todos receberão de igual forma a coroa da justiça.
Por quê? São justos diante de Deus, são santos diante de Deus. Então, a coroa da justiça somente pessoas santificadas, justificadas receberão. O mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala dessa glorificação dessa forma aí. Marcos, o que você lê? Oi? Sou eu que sou eu. Pois a Hein? nossa paz está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Gente, veja, Paulo disse que nós vamos receber uma coroa de justiça naquele dia, ok? Paulo está dizendo que nós vamos ter os nossos corpos transformados. E o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo Jesus, glorificado, ausente de qualquer deformidade causada pelo pecado. Isso é o que Deus tem prometido para você e tem prometido para mim. Mas sabe, tem uma coisa que você não pode esquecer. Você quer receber uma coroa de glória? De repente, Sim. uma coroa dessa? Bonita, não é? Mas isso aqui é coroa humana. Isso aqui você encontra em qualquer loja de bijuteria. Qualquer museu aí onde traz histórias de reis, você encontra coroas assim. Mas entenda, para que você pudesse usar uma coroa, vamos dizer que fosse desse tipo, Cristo usou essa. Então, o que que Jesus fez por mim lá na cruz? Ele me deu a possibilidade da salvação. Por que que eu digo a possibilidade? Porque Jesus ele não pode fazer mais nada além do que ele fez por mim e por você lá na cruz. Então, amados queridos, hoje a única coisa que nós podemos fazer com tudo aquilo que Jesus fez por nós é aceitar. É aceitar. É permitir Deus ser Deus na sua vida. É dizer para Deus, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero a vida eterna. Senhor, por favor, me transforma. Faz em mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Quando você dá essa permissão para Deus, Deus ele faz proezas. Eu quero ler um último texto com vocês nessa noite. Ele está em Ezequiel. Você abre lá no meio da Bíblia, exatamente lá no meio da Bíblia. Você vai, de repente, encontrar o livro de Salmos. Você vai andar para frente. Ezequiel 36, verso 26 em diante. Ezequiel 36? É. Já achou Ezequiel, Roberto? Já. Mariana, já achou? Sim. Oh, maravilha, vocês estão afiados mesmo. Isso é muito bom. Então, Ezequiel capítulo 36, verso. Vamos pegar o verso 25 até o 27. Claudinete, você já leu alguma coisa hoje? Já. Já, né? Quem ainda não leu? A Letícia, a Cristina, Cristina está por aí. a... Já recolheu, Marcos. A Cristina acho que já tá por aí, Cris. Já foi para o monte, né? Então, tudo bem. É. Olha só. O verso 25 diz assim, ó. Então, Deus falando. Então, espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Deus está falando isso aqui para quem? Para nós. Seu Ele povo. está falando aqui para mim, está falando para você, né? Então, aspergirei água pura sobre vós, sobre o Roberto, sobre a Mariana, sobre o Marcos, a Cristina, Eleneir, Paulinho, Letícia.
Claudinete, Lutervan, aqueles que vão assistir essa live depois, é Deus dizendo: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Então, unicamente quem pode nos purificar dos nossos pecados? Deus, Deus. Jesus. Unicamente Deus, Jesus, né? Aí ele diz: olha, Mariana, dar-te-ei coração novo, porei dentro desse coração novo um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Sabe o que é um coração de pedra, Paulinho? Coração duro. Duro, não é? Sensível. Insensível, não é? Então Deus está dizendo: olha, eu vou tornar o teu coração, um coração sensível, não é? Amolecido, não é? Porei dentro de vós, ou seja, dentro desse coração agora de carne, porei o meu espírito. Aí, Roberto, aquilo que você falou lá atrás no início. E farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, veja, Deus opera uma transformação em nossa vida, ele coloca dentro de nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai nos moldando de forma que a gente viva de acordo com como Deus quer. Isso é uma vida de santificação. Isso é o que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer na minha vida, na nossa vida. E Ele quer fazer de igual modo. De repente, o Paulinho tem dificuldade em uma coisa para abandonar, o Roberto em outra, o Marcos em outra, eu em outra, a Mariana, a Claudinete em outras coisas. Mas no final, quando a gente terminar a carreira e a gente chegar lá no dia da volta de Jesus, todos nós estaremos 100% transformados à semelhança do que Ele quer. Então, somente aceite, aceite. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu aceito o teu sacrifício por mim. Senhor, eu quero ter uma vida transformada. Eu coloco a minha vida em tuas mãos. E olha, eu tenho certeza, a tua vida vai ser transformada, porque Ele prometeu fazer isso. Então, que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nessa noite. E que a gente possa ter aí aproveitado o máximo desse estudo, ter despertado em nossos corações o desejo de colocar o nosso coração à disposição de Deus. Amém? Amém. 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 Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esses momentos tão preciosos que Ele nos deu. Maravilhoso Deus, o nosso Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor fez por cada um de nós lá na cruz, quando o Senhor se deu em Cristo Jesus. Quando o Senhor esvaziou o céu para que os nossos corações fossem cheios da tua graça, da tua unção e da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Reconhecemos que não merecemos, mas aceitamos a tua graça. Aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor. Mas também reconhecemos, querido Deus, que é muito difícil a gente lutar contra aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Mas nós confiamos que o Senhor é o poder que necessitamos para sermos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos. Toma em tuas mãos cada um dos teus filhos que veio aqui nesta noite. Toma, Senhor, em tuas mãos aqueles que vão ouvir esse estudo depois, que esse estudo possa ser compartilhado aí com inúmeras pessoas, que a gente possa enviar para amigos, amigos que nós temos que necessitam ser transformados por Jesus, mas não sabem como encontrar Jesus. Então, que nós possamos ser o conduto pelo qual essas pessoas tenham um encontro com Jesus. É no poder desse nome, Cristo Jesus, que nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos e juntos dizemos amém. 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 Meus queridos, olha, a gente não vai se ver essa semana, a não ser que eu vou ver o Marcos, vou ver o Só do ano Roberto, que vem agora. vou ver aí a Claudinete ainda, certo?
mas a maior parte do grupo aí a gente não vai se ver essa semana, só ano que vem, não é? Só ano que vem. Mas eu desejo a vocês aí um feliz ano novo, que Deus continue abençoando você. Você, há um tempo atrás, você começou uma caminhada aí em direção a Jesus. Não desista. Que 2026 seja um ano aí de proximidade com Cristo. E olha, eu digo para vocês que o nosso tempo nesse mundo está muito próximo. Eu acredito cada dia mais que Jesus está às portas. É só olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Você vai ver que Jesus está às portas. E Jesus tem algo maravilhoso para você. Então, por favor, não desista. Deixa ele ser Deus na tua vida. Tá bom? Ó, boas festas para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite. Feliz ano novo para vocês. Amém. Paulinho, Boa cuida. noite, Felipe. Boa noite. Gente, Boa noite. sejam todos abençoados. Boa noite, feliz ano novo. Obrigado. Igualmente, gente. Boa Boa noite. noite para todos. Boa Sim, noite até a todos. acordou. Boa noite, boa noite.